Quem que é aquele menino? Quem é o menino? Netinho. É o Luca? Ô, mãe. É o Luca? Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor de ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca lembranças. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor de ciclones bravios. Ouço Deus no cantar marginais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus de esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca lembranças. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Boa noite, meus queridos amigos. Uma noite de muita luz, uma noite de muita paz para o nosso coração. Que tenhamos uma noite abençoada, de muita fé, de muita esperança
que tudo que for falado aqui hoje, podemos tirar proveito para a nossa vida, para o nosso caminho evolutivo, para a nossa reencarnação. Que Jesus abençoe a todos. Vamos dar continuidade agora com a nossa prece de sexta-feira online, com o Rogério, Roberta. Um abraço a todos. Já com os corações acalentados por esta melodia de grande envolvimento espiritual, que possamos fechar os olhos e sentir a paz que nos envolve neste momento, através do ambiente, direcionado pela espiritualidade amiga e benfeitora, trabalhadora, que vem a emanar os grandes fluidos necessários a cada um de nós. Nesta sintonia de paz que nos envolve, de gratidão e união entre o céu e a terra, que possamos sentir a presença de Deus, ouvi-lo e direcionar os nossos pensamentos, as nossas vibrações a toda a humanidade que necessita desta união, desses fluidos grandiosos que o Pai nos oferta. E juntos pedimos a permissão para iniciar o trabalho da noite. Assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Mais uma vez, é com muita alegria que nós estamos aqui reunidos, representando o Grupo Espírita Paz e Luz. Esta casa de tantas bênçãos e que tanto me ajudou até hoje. Vamos iniciar lendo a mensagem do dia de Sheila para nós, através da psicografia de Clayton Levi. Hoje, dia 9 de abril. Tema da mensagem: semear esperança. Esse tema é tão importante que eu vou fazer uma leitura rapidamente comentada, para que não se perca nada daquilo que está escrito. Aí eu peço a atenção de todos vocês. Semear esperança. Eles existem aos milhões. Quem? Habitam casebres ou palácios. Muitos ocultam-se sobre o verniz de posições transitórias. Muitos escondem-se atrás das suas profissões, das suas condições, muitas vezes boas. São os desesperados do mundo, que podem estar num casebre ou num palácio. Você os encontrará nas ruas, no local de trabalho ou no seu próprio lar. Criaturas que se viram colhidas pela aprovação e perderam o ânimo e o equilíbrio. Quem são? Criaturas que se viram colhidas pela aprovação, pelas dificuldades, pelas vicissitudes, por situações difíceis que passaram na vida e perderam o ânimo, perderam o equilíbrio. E quando a gente perde equilíbrio, a gente pode, inclusive, surtar, entrar em desespero, ansiedade, depressão, perda de vontade de fazer as coisas, passa a ter dúvidas em tudo.
Este, que ele está falando dos desesperados, viu, por exemplo, o afeto partir para o além, sem compreender que a vida continua. Será que ele não está falando também dos dias de hoje? Prestem atenção. Aquele, por exemplo, que foi alcançado pela enfermidade de longo curso, ficou doente. Outro que se viu ante decepções e passou a desacreditar de todos, foi traído por algum motivo, por um amigo, por uma parceira, pelo parceiro. Diante deles, não critique nem questione, ajude. Ouça-as com interesse e auxilie com amor. Cada espírito é um campo a ser cultivado, trabalhado. Semear esperança é dever de todo aquele que já encontrou a luz da verdade. Por certo, a misericórdia divina sabe como amparar os sofredores. Deus, ele está dizendo, não desampara nunca. Inclusive aqueles que estão sofrendo. Entretanto, sempre existe um no entanto. No entanto, Jesus não dispensa a colaboração de todos os aprendizes do bem. Nós que estamos aprendendo para amenizar o sofrimento e recuperar a esperança para quem chora. Sabe o que é isso? É ter fé. Porque quem tem fé, não tem dúvida, quem tem fé tem esperança e pratica a caridade. E é por isso que nós estamos aqui. Por isso que muitas vezes nós perdemos o nosso rumo, porque nós não estamos executando o trabalho ao qual nós viemos fazer. A gente imagina que o nosso trabalho é naquele que a gente entra de manhã, trabalha o dia inteiro, volta para casa 6 horas da tarde e ganha o nosso dinheiro no final do mês. Se a gente estiver pensando isso, a gente um dia vai entrar em desequilíbrio. Por quê? Esse não é o caminho, é também o caminho. Tem muito mais por trás de tudo isso. E é o que nós vamos falar hoje. Por incrível que pareça, o tema da noite é esse. Vamos lá, então, senão a gente perde tempo aqui, é curto. A gente vai fazer um comentário aqui daquilo que foi comentado na quarta-feira, mas trazendo uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Na quarta-feira, quem faz o comentário é o Tadeu, de uma mensagem desse livro, chamado Fonte Viva, através de Emmanuel, né? Pela psicografia do nosso querido Chico Xavier. Então, nessa mensagem 165, Emmanuel deu o título de Não Duvides, não tenha dúvida na sua vida. É isso. Que foi baseada numa palavra de Jesus através de Tiago, né? Quando ele disse o seguinte: aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. E assim é a nossa vida. Se nós tivermos dúvida em nós, dúvidas em Deus, a nossa fé, a vida vai nos levar para cá, para lá. A gente não vai ter rumo, não vai ter um objetivo. Consequentemente, a gente vai entrar em desequilíbrio. Aí surgem as doenças psicológicas, psiquiátricas, ansiedade, depressão e aquela falta de vontade que muitas vezes faz parte do nosso dia a dia. Principalmente no tema que nós estamos vivenciando hoje desse Covid. Porque eu afirmo para vocês, meus amigos, quem tem fé verdadeira, não há Covid no mundo que vai desapontá-lo. Coitado, eu tenho dó do Covid para aquele que tem fé. Porque o Covid, ao meu ver, também é um ser vivo que luta para sobreviver. Mas quem tem fé, não dá vez para esse Covid. É mais um ser que vai se esvair e vai perder as suas forças. Mas para isso necessita da nossa vontade. Ninguém pode fazer isso por nós. E é o que a gente vai fazer um comentário hoje. Olha o que Emmanuel fala sobre isso. Em teus atos de fé,
rapidamente, eu não vou comentar tudo porque o Tadeu já comentou, porque eu preciso fazer um comentário rápido para entrar no Evangelho, tá? Em teus atos de fé e esperança, não permitas que a dúvida se interponha como sombra entre tua necessidade e o poder do Senhor. O que ele quer dizer com isso? Em relação à fé e à esperança que nós temos, né? Ter fé, acreditar em Deus, acreditar em si mesmo e esperança no futuro, a gente não pode ter dúvida. Porque o que ele está dizendo, quando a gente tem dúvida no nosso futuro, e dúvida e se acredita ou não em Deus, onde está Deus na minha vida, isso cria uma sombra entre aquilo que nós necessitamos, né, e aquilo que Deus pode fazer por nós, que é o poder divino. Que são duas coisas distintas, mas que se unem. Nós necessitamos de algo em nossa vida. E a gente não pode ter dúvida. Porque se nós tivermos dúvida, Deus não pode agir naquilo que nós necessitamos. É isso que ele está dizendo. Ele fala assim, a dúvida, por exemplo. Olha como Emmanuel é perspicaz. Porque tem gente que pode falar assim, né? Mas a dúvida também, ela nos ajuda. Porque quando a gente tem dúvida em alguma coisa, talvez isso venha nos proteger de não fazermos uma bobagem, de não sermos intempestivos, né? Tomar uma decisão rápida e fazer uma besteira na vida. Então, eu tenho dúvida. Mas olha o que ele fala sobre isso. A dúvida no plano externo, que é essa que eu estou dizendo, eu estou com dúvida se eu devo ou não fazer alguma coisa, se eu devo falar isso para alguém ou não. Bom, a dúvida no plano externo pode auxiliar a experimentação, nesse ou naquele setor do progresso material, do ponto de vista de matéria. Poxa, será que eu devo fazer um investimento? Será que eu devo ir lá no banco e pedir um empréstimo? Essa dúvida é salutar, é isso que ele está dizendo. Porque é uma dúvida de experimentação. Você está experimentando uma situação que pode ser favorável ou não. Agora, a hesitação no mundo íntimo é o dissolvente de nossas melhores energias. Então, é diferente a dúvida material dessa dúvida que nós temos no nosso íntimo, daquilo que nós temos que fazer com as nossas vidas. Entenderam? Então, ele fala, quem duvida de si próprio perturba o auxílio divino em si mesmo. Porque são duas coisas que caminham juntas. Gente, existe a fé divina e a fé humana. Muita gente imagina que a fé é só religiosa. O que é ter fé para muitos? Ter fé é eu acreditar em Deus, acreditar em Jesus. Para muitos é isso, por isso que as pessoas se perdem. Porque é uma fé cega. É uma fé que não está embasada em algo forte, embasado na inteligência, no estudo. É uma fé que, frente a qualquer problema da vida, o primeiro problema, primeira vicissitude, provação, a gente se perde e fala, onde que está Deus que não está ao meu lado? Não é isso? Então, nós temos que ter esta força dentro de nós. Acreditar em nós e acreditar em Deus, mais em Deus. Mas também acreditar em si próprio. Porque se você não acreditar em você, no seu potencial, ou eu no meu potencial, ninguém vai fazer isso por nós. Entendam isso. Ninguém, olha o que Emmanuel fala, ninguém pode ajudar aquele que se desajuda. E tem uma frase típica de Cristo, quando ele fala, ajuda-te, e o céu te ajudará. O que ele quer dizer? Às vezes as pessoas levam as frases de Jesus só para o cunho religioso, mas não. Jesus sempre nos quis dar um ensinamento moral para que a gente possa atuar aqui na matéria. Ajuda-te e o céu te ajudará. Ajuda-te, estude, tenha fé, acredite em você, porque somente assim você vai receber ajuda divina. Porque ele só pode, o plano espiritual, teu mentor, o teu anjo da guarda, entenda, ele existe. Ele só pode te ajudar se você quiser. E é isso que a gente vai falar rapidamente, como ativar esse auxílio que a gente tem ao nosso redor. Então ele fala, nós devemos avançar sem vacilação, sem vacilar, sem perder tempo, amando, aprendendo e servindo infatigavelmente, sem cessar, sem cansar.
Eis a fórmula de caminhar com êxito ao encontro da nossa vitória. Não vacilar, no sentido de amar, aprender e servir. Valorize quem te ama. Valorize quem está ao seu lado. Aprenda. Estude. Estude o quê? O Evangelho. Não é estudar o Evangelho no sentido de ficar de joelhos, não é isso, não é isso. É estudar o Evangelho, os ensinamentos do Cristo, que é ensinamento moral, de decência, de cidadania, de auxílio, para que a gente possa enfrentar as nossas dificuldades. É isso, isso é o Evangelho. Se a gente fugir disso, não tem como a gente saber o que é fé. E mais, e servir. Gente, se a gente não servir, não aprender a servir, ajudar o nosso próximo, a gente não está seguindo a principal lei do Cristo, que é o quê? O que ele veio nos ensinar? Lei do amor e da caridade. Se nós não descobrirmos o que é o verdadeiro amor e fazer caridade, a gente se perde. A gente simplesmente vai vir aqui, acordar, trabalhar, dormir, acordar, trabalhar, dormir, enfrentar problemas, desequilibrar, equilibrar e passa a vida inteira dormindo. É o sono gostoso da vida. Sabe aquele sono gostoso? A gente vai, acorda, uma hora tem dinheiro, outra hora não tem, outra hora compra um carro, tal, fica feliz, fica triste, aí se entrega ao desatino, muitas vezes ao desequilíbrio, à depressão, e vai. E passa o sono gostoso da vida, dormindo. Ao invés de passar aquela vida de olhos abertos, olhando e... Não, dorme durante a vida inteira e acorda onde? No desespero do mundo espiritual. Ou no desespero da própria vida. Porque tem gente que surta. Tem gente que deprime, entra em depressão. Tem gente que suicida por causa disso. E ninguém suicida, gente, porque não sabe álgebra, porque não tem uma formação, porque não tem uma faculdade, porque não tem uma carreira. Não. Não. As pessoas suicidam por problemas do coração, do sentimento. O teu filho, o meu filho, parte para os tóxicos e se transforma num dependente químico, não porque não está numa melhor escola, porque a melhor escola ele está. Ele parte para isso por falta de evangelho, por problemas do coração, do sentimento. A sua filha, o meu filho, o seu filho surta por problemas do coração. É isso que a gente tem que estar antenado e ligado. Bom, e ele fala assim, só para finalizar, e nessa peregrinação incansável, né, nesse caminho incansável, não nos esqueçamos de que a dúvida, por isso que ele fala da dúvida, a dúvida é não ter fé. Será sempre o frio do derrotismo a inclinar-nos para a negação e para a morte. Ou seja, é a coisa negativa da nossa vida. Então, isso daqui que ele está falando, da dúvida, na realidade ele está falando de fé. Então, eu tenho que falar um pouquinho de fé para vocês. E qual o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo? Aqui, ó, que fala sobre fé. Vamos lá, rapidamente, que eu já falei demais. É o capítulo 19. A fé transporta montanhas. Quem que não conhece essa passagem de Jesus? Né? A fé transporta montanhas. Vocês não lembram dessa passagem? Né? Quando Jesus, ele diz, seus discípulos, né, eles tentam lá curar tudo e não conseguem. Aí chega Jesus, vai lá e, de repente, resolve o problema. Né? O que será que aconteceu ali? O que aconteceu com os seus discípulos? Por que o discípulo não conseguiu curar? Aí chega Jesus, faz a mesma coisa, a mesma imposição de mãos, tudo, e resolve o problema. Falta de fé. Os seus discípulos também estavam o quê? Aprendendo, assim como nós. Então, apesar de todo o empenho, a vontade de querer ajudar, faltava-lhes o quê? Fé. Eles tinham dúvida e não conseguiam o quê? Trabalhar. Foi isso que demonstrou Jesus quando ele quis fazer e falar a respeito daquele seu ensinamento moral. Então, o objetivo principal de nós falarmos de fé, né, é entender o poder que essa fé tem de transportar montanhas, porque foi o que Jesus falou. Se tivesseis
A fé é do tamanho de um grãozinho de mostarda, podereis o quê? Transpor esta montanha daqui para lá. Desse tamanhozinho. Né? Então, o objetivo do trabalho hoje é entender por que essa fé consegue transportar montanhas, evidenciando o quê? Que essa fé, se a gente estiver dentro de nós, ela é poderosa. E o que é necessário para a gente desenvolver isso dentro dos nossos corações? Mas antes eu quero ler para vocês um conceito de fé, diferente daquela fé que muita gente conhece, que é uma fé só religiosa. A fé se traduz pela confiança que se tem em Deus, isso a gente já sabe, e em si próprio, com vistas à realização de alguma coisa, seja ela divina ou terrena. Exato, divina ou terrena. Confiança essa que dá a certeza de atingir o fim, de atingir uma meta que nós colocamos em nossas vidas. A fé, para ser poderosa, né? Ela tem que ser o quê? 3 coisas que ele fala: sincera, a gente não pode mentir para nós mesmos, verdadeira e humilde. Virtudes que são conquistadas através do estudo e vivência do Evangelho. Tá certo? Vamos comentar um pouquinho melhor sobre isso. Por que Jesus, gente, ele se utilizou do termo montanhas? Né? Se tiver, por exemplo, a fé do tamanho de um grão de mostarda, você poderá mover uma montanha. Será que ele estava falando da montanha material, daquela montanha aqui que cerca o Vale do Paraíba? É dessa montanha que ele estava falando? Não, obviamente que não. Ele estava falando de um ensinamento moral. Ele estava nos dando um ensinamento moral. E quais são estas montanhas, então? Na realidade, são as dificuldades. Eu vou ler para vocês aqui: as resistências, a má vontade, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, o orgulho, as ideias pré-concebidas. Às vezes, nós temos ideias que estão dentro dos nossos corações e a gente não muda. Por mais que as pessoas digam que isso está errado, a gente não muda, a gente segue aquilo. Por quê? São cristalizações que estão dentro do nosso espírito, que vêm de outras vidas, que nos fez cair no passado e que novamente está agindo em nossas vidas. E a gente não entende por quê. Então, nós temos que nos dar o direito de colocar novas ideias, mas isso vem através do estudo. Então, como que devemos proceder para conquistar esta fé? É o que foi dito ali. A fé robusta, ela dá o quê? Perseverança, dá esperança, faz com que a gente faça caridade. Mas só tem um caminho, meus queridos, através do Evangelho de Jesus e exercê-lo no nosso dia a dia. Não basta só estudar, a gente tem que transpor em obras aquilo que a gente está estudando. As pessoas têm que enxergar nas nossas atitudes aquilo que Cristo nos ensinou. É a melhor forma de nós nos reformarmos intimamente. A gente não deve reformar só a nossa casa. Devemos também, a gente não pode deixar a nossa casa cair. A gente tem que pintar a casa, tem que reformar. Tem que reformar intimamente. A gente muda o sofá e muda isso, fica bonito, fica. A gente não se sente melhor? Sim, mas nós também temos que nos reformar intimamente, mudar essas ideias pré-concebidas para que a gente possa vislumbrar um novo mundo. A gente olha o velho lugar com novos olhos. Porque muita gente muda de emprego, mas não muda a forma de olhar o novo emprego. Olha o novo emprego com o mesmo olho que olhava o emprego passado. E o que acontece? Não dá certo. Então, seria muito melhor nós vislumbrarmos a vida com novos olhos para os velhos lugares. Dessa forma, sim, a gente vai passar a viver melhor, com mais paz, né? Então, e por que a fé legítima, ela está ligada, como foi dito, à humildade? Porque se nós colocarmos em primeiro lugar nós, o nosso eu, em detrimento de Deus, também nada vai acontecer. Significa assim, poxa,
fiz algo, como eu sou inteligente, eu tive uma ideia fabulosa. Olha, se não fosse essa minha ideia, eu não conseguiria fazer isso. Gente, normalmente essas grandes ideias que a gente tem, vêm por intuição divina. A gente deve agradecer a Deus pela ideia que nós tivemos. Nós temos que ter humildade, porque enquanto nós tivermos orgulho, e orgulho, se nós formos no dicionário, chama-se soberba ridícula. É aquele que olha para o mundo de cima para baixo. Sabe aquele que fala para você, conversa com você assim, ó, como se tivesse desse tamanhozinho? Isso é soberba. Soberba ridícula. Porque enquanto nós estivermos agindo assim, as pessoas também vão agir assim conosco. Não vão nos respeitar pelo que nós somos, vão nos respeitar por medo. E na menor oportunidade, sabe o que elas vão fazer com a gente? Um dia que puder, vão bater na nossa cabeça para a gente se transformar no menor de todos. É isso que a gente quer? Não. Então, vamos mudar o nosso jeito de ser, né? A fé, na realidade, ela desperta, né, dentro de nós todos os instintos bons, nos transformando em pessoas de bem. Fazendo o quê? Fazendo com que desenvolva dentro de nós esperança e caridade. É verdade. E por que essa esperança e caridade estão atreladas à fé? O que é esperança, gente? Esperança vem do verbo esperar. Esperar algo. Cristo não nos prometeu algo bonito? Cristo não nos prometeu que nós teríamos a felicidade no nosso futuro? Que a felicidade não pertence a esse mundo, mas todos nós seremos felizes? Essa é a maior promessa do Cristo. Todos nós vamos dar certo. Mas, para isso, nós temos que esperar. Se nós não tivermos fé e não acreditarmos, nós vamos ter esperança nisso? Não, se perde. A gente se frustra. E ao invés de caminharmos, a gente se afunda. Sem fé em Deus, a gente não ama. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus acima de tudo e ao próximo acima de tudo e ao próximo antes de nós, não é isso? Sim. Agora, como que nós podemos amar o nosso próximo se nós não confiamos em Deus? Então se perde. E a gente também não consegue fazer caridade, pensar no nosso próximo. Nós nos tornamos pessoas egoístas, pensando só no nosso nariz. Enquanto tem um monte de gente morrendo de fome nesta pandemia, a gente só está preocupado em ficar preso dentro de casa, porque se eu sair, eu vou morrer. Sendo que existem coisas muito piores do que a morte. E tem gente sofrendo. E o que nós estamos fazendo? Eu estou preocupado, vou ficar preso dentro de casa e salvar a minha vida. E tem gente perdendo emprego, morrendo de fome. Mas isso não é minha responsabilidade. É um outro aí que está dizendo que todo mundo tem que estar parado. Isso é outro assunto. Mas nós podemos fazer a nossa parte. Sempre tem um modo de nós ajudarmos alguém. Então, a gente precisa de obras, né? Olha o que Joana de Ângeles fala sobre o trabalho. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa. Não deve entorpecer-se. A fé que não produz é semelhante à lâmpada que não traz claridade. É inútil. É inútil. Então, não adianta ter a fé somente em acreditar. A gente tem que trabalhar em prol de alguma coisa. Tá certo? Muito bem. Sendo uma inspiração divina, então, por que muita gente não tem fé? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Se a fé vem de Deus, por que muita gente não tem fé? Porque, embora todos nós, né, sejamos dotados de possuí-la, porque quando a gente nasce, a fé é colocada dentro de nós, como se fosse um germe. Só que ela depende para se desenvolver do nosso empenho, da nossa vontade. Kardec fez essa pergunta para os espíritos. Por que nós não temos tanta fé? Porque nos falta vontade, é empenho. Né? Agora, por que falta empenho? Porque muitas vezes nós somos frustrados, né, pelo descaso e pelo orgulho. Nosso descaso e nosso orgulho. Então, nós temos que lutar contra esses vícios que estão o quê? Dentro de nós. Né? E o que mudanças
nos acarreta a fé, no momento que nós tivermos uma fé verdadeira dentro de nós. Eu vou ler aqui para vocês. Otimismo sadio, vontade de viver, esperança firme, valorização do sentimento de amor ao próximo, melhor utilização do tempo, em face da consciência do progresso que temos a alcançar. Muito bem. Isso é pura racionalidade. É puro desejo de mudanças da nossa vida. Então, nós temos que ser racionais e ter uma fé raciocinada, uma fé pautada na inteligência, no estudo, naquilo. Nós devemos saber naquilo que nós cremos. Porque se for uma fé cega, nós vamos o quê? Se perder. Né? Então, vamos compreender que nós precisamos do Evangelho de Jesus em nossas vidas. Essa é uma mensagem de esperança, gente. É uma mensagem para nós mudarmos definitivamente. O caminho está ali, no Evangelho de Jesus. Né? Então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por mais esta oportunidade. E pedir que, através das nossas vibrações, essa energia salutar possa chegar aos corações que, nesse momento, ainda sofrem. Né? Então, vamos pedir isso de coração. Vamos vislumbrar na nossa mente aqueles que, nesse momento, sofrem. E que Jesus possa participar efetivamente dos nossos pensamentos atuais, auxiliando sempre, trazendo muita luz e paz a todos nós. Que assim seja, em nome de Deus. Gente, vamos lá aqui então fazer aqui o nosso sorteio, né, da psicografia, da pintografia, que é um trabalho de cura através das cores. Então, os nomezinhos aqui foram colocados aqui. O Tadeu está fazendo a pintografia. Primeira mensagem, está aqui, ó, descansando em Deus. Foi para Ângela. Parabéns, Ângela. O segundo desenho, está aqui. Ser forte. Seja forte. Foi para Estela. Parabéns, Estela. O desenho é bem bonito. Está aqui. Olha, tem tudo a ver com hoje. Tem esperança até o fim, hein? É a mensagem de hoje. Guida? 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 Guida, olha essa aqui. É forte, hein, esse desenho aí. E esse outro aqui, olha, ter fé. É a mensagem da noite. Foi para quem? Essa é importante, hein? Renata Salarim. Parabéns, Renata. Ela está aqui. Olha, é a mensagem da noite, hein, Renata? Outra mensagem, eu não sabia. Ó, esperança. Quem faz as mensagens não sabe o que vai falar hoje. Olha que desenho bonito. Parece rosas e está em 3 dimensões. Esperança. Foi para quem? Foi para Márcia. Parabéns, Márcia. Olha esse desenho que bonito. A verdadeira amizade. Foi para Maria Portela. Parabéns, Maria. Esse outro desenho. Olha que bonita essa paisagem. Perda e conquista. Também tem a ver com o de hoje. Rafaela. Rafaela Saraiva. Aqui não existe coincidência, hein, gente? Quantos tem assistindo? 64. 64 pessoas, hein? Não é coincidência isso aqui, hein, gente? Pelo amor de Deus. Olha o que eu falei aqui hoje, a ansiedade. Dúvida leva à ansiedade, falta de fé. Cristiane Takezawa. Parabéns, Cristiane. Tadeu está pintando mais um, depois a gente sorteia. Rapidamente. Esse desenho aqui, o próximo, eu não sei o título de trás, mas vai para... Quem que é? Mariana Godinho. Quem que é a Mariana Godinho? Mariana Godinho. Aqui. Ela pediu para mostrar o último, que vai ser sorteado na quarta-feira. Vai ser sorteado, esse aqui vai ser Na quarta-feira. Esse só vai mostrar. Para quem participou da rifa. Para quem participou da Esse daqui vai ser sorteado para quem participou da rifa. Não se preocupem não, que é facinho, são só 1.850 pessoas, tá bom? Então, tenham fé, por isso que o título aqui é fé. Tenha fé, tá? Tenha fé que vai chegar na mão de alguém, tá bom? Quarta-feira, esse desenho vai ser sorteado e depois vamos ler aqui a mensagem. É facinho esse, é o mais fácil.
Gente, está acabando o nosso tempo, a gente agradece, tá? Que Deus abençoe a todos, que tenham um excelente final de semana, com muita esperança, muita fé em vossas vidas, e não tenham dúvidas. Confie em Jesus, em Deus e em si mesmos.